Oi, gente. Oi, pessoal aqui da reprogramação. Então, estamos aqui de volta. Hoje é o nosso 18º dia de reprogramação. E hoje foi um dia bem especial, tá? Porque hoje iniciamos um projeto novo que eu venho falando há algum tempo aqui para vocês, que é o nosso projeto de podcast. Sabe o que é isso? Eu também não sabia, sabe? Porque eu queria, sabe o quê? Eu queria montar uma rádio online. Aí chegou meu amigo Gilson, que ele é repórter, jornalista e é um monte de coisa. Aí ele falou para mim: Neiva, esse negócio de rádio tá fora de moda. E hoje ele veio aqui me entrevistar e eu falei sobre o Egito. E depois vou passar aqui o link para vocês ouvirem, né? Então tem, acho que meia hora ou mais de bate-papo sobre o Egito. E aí eu aproveitei ele aqui e hoje o áudio da reprogramação vai ser diferente, tá? Porque eu tô pedindo para ele me entrevistar de novo, porque eu gostei, né? Então aqui eu vos apresento o Gilson Cascardi, um grande amigo. Olá. De muito, muito tempo aqui, desde quando minha filha era pequenininha, e a gente é dessa jornada aí espiritual e quântica durante algum tempo. Mas aí eu fui morar no Nordeste, né, Gilson? Sim. Estou voltando para São Paulo agora e a gente se reencontrou para continuar esses trabalhos. Gilson, fala um pouco de você, se apresenta aí. Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal da reprogramação, que acho que alguns já devem ter ouvido falar no meu nome, já me conhecem. É um prazer estar aqui. É um prazer, como eu disse a Neiva, a gente teve um dia especialíssimo. Espero que vocês escutem o nosso podcast, que é o primeiro, vai ter vários. Depois mandem sugestão sobre assuntos que a Neiva possa abordar. E estou aqui no pique junto com a Neiva para tratar sobre a reprogramação de hoje. Isso aí, vamos lá. Estou à sua disposição, uma entrevista, tá com meu sofazinha, né? Se todos os entrevistados fossem assim, né? Vai, manda bala. A reprogramação é sobre a cura na maternidade, é isso, né? A reprogramação é sobre a cura nos vínculos maternos, não é? Então, como é o vínculo com a mãe e como isso pode trazer para você algumas situações na sua vida que às vezes você não se dá conta que isso é através de uma deficiência no teu vínculo com a tua mãe. Interessante isso. É bem legal. Então, através da reprogramação, eu entendo, reconheço e retrabalho sobre isso. Ressignifica. O objetivo da reprogramação sempre é propor reflexões. Aí eu sempre falo, gente, aqui não é religião, né? Sim. Não é religião, mas eu sempre proponho reflexões porque a cura vem dessa forma. Assim, ao meu entendimento, a cura vem através de conhecimento, de reflexões, né? Então, aquela frase, penso, logo existo, para mim é diferente. Duvido, depois penso, reflito e existo. Porque a gente tem que refletir sobre as coisas. Verdade. Então, os temas de reprogramação, eles vêm trazendo isso. Entendeu? Então, Entendi. Isso. Maravilhoso, sensacional. E como começa a reprogramação? Como é que você começa a trabalhar? Quais são os pontos? É possível a gente já ter ideia sobre isso? Nossa, já vem dando atacada assim, né? Quero saber tudo. Então, a reprogramação cada mês nós abordamos um tema, né? E geralmente esses temas são intuídos ou diretamente enviados pela egrégora que sustenta todo esse trabalho, né? Então, esse mês, o tema escolhido foi a cura nesse vínculo. Então, como assim? O que eu sempre estou falando aqui, porque também eu estudo bastante, não é só. Sim. E aí eu vi que o seu sucesso o seu sucesso profissional, financeiro, é a cara da sua mãe. Você pensou na sua mãe agora? Você está brincando. É a cara da mãe. Então, como você lida com a sua mãe é a forma com a qual você lida com o mundo e a forma com a qual você lida na sua vida financeira, no seu sucesso, tá? Então, às vezes, você desenvolveu ali bloqueios ou desvínculos da sua mãe e em situações que você era criança e acaba, às vezes, não lembrando. E, às vezes, você registrou de uma forma também negativa. Por exemplo, eu dei até o exemplo ontem. A mãe teve que se ausentar porque ficou internada 5 dias e deixou o filho de 3 anos em casa. E o filho registra isso como um desvínculo, como um abandono, tá? Ou, sei lá, a criança teve que ficar internada e a mãe não pôde ficar com a criança. Ele registra dessa forma. Ou até o momento que a mãe não pôde ficar com o filho, porque teve que deixar no berço, ela teve que tomar banho. Sim. Isso é uma situação. Uma das, que são várias, né? E também a forma com a qual a mãe cria o filho, desenvolve o filho, né? Projetando toda a sombra em cima do filho e querendo dominar o filho de uma forma negativa, querendo que o filho seja o que ela quer, né? Isso é muito comum. É bastante comum. Então ela traça assim um ideal que
que ela acha que é o melhor para o filho, não é? Por exemplo, eu trabalho no meio holístico e eu poderia traçar um ideal para minha filha que ela também fosse terapeuta, mas não, ela resolveu trabalhar com o quê? Defunto. Que figura. Entendeu? Vocês precisam conhecer. Que figura. E às vezes a mãe, ela projeta no filho algo que ela não conseguiu, que ela não foi, toda aquela história do passado, e aí ela joga esse peso pro filho. E tem filhos que não conseguem desvincular. Então a gente vê que a nova geração tem um pouco mais de facilidade e segue o seu próprio caminho. Mas as gerações mais antigas, um pouco antigas, né? Mas algumas pessoas têm essa dificuldade de realmente se projetar na tua vida de forma independente, continuando amando, claro, a tua mãe, teus ancestrais, porque a gente tem que honrar mesmo a história deles, mas em um momento olhar para eles e falar, eu honro vocês, mas a partir de agora eu faço do meu jeito, porque é a minha vida, porque é o meu caminho, porque são as minhas escolhas. E mesmo que eu erre, mesmo que eu sofra, mas eu tenho o direito de escolher, não é? Então, é esse aglomerado de coisas junto com todo o seu campo morfogenético, que são os seus ancestrais, que trouxeram uma história também, alinhado também com o teu registro de vidas passadas, registro espiritual, DNA espiritual, forma o que você é hoje, aqui da minha frente, o que eu sou, o que você é. Interessantíssimo. É bem bacana. E a gente só consegue perceber quando começa a refletir realmente, porque às vezes a tua relação com a tua mãe não tem tantos pontos negativos que você possa dizer. As pessoas procuram e falam, não, realmente tem problemas com a minha mãe, realmente eu não consigo me aproximar dela, realmente eu tenho mágoa dela, realmente ela me abandonou. Mas tem pessoas que falam, nossa, mas o meu relacionamento com a minha mãe é perfeito, é maravilhoso. Mas às vezes isso é uma forma tão grande de amar que a mãe acaba, até sem perceber, manipulando ali aquela situação para trazer o filho para si e manter ele ali, ele ou ela, né, nas próprias sombras, entendeu? Mas porque você está falando, eu estou transportando isso para a minha vida, é bem isso mesmo. A gente só faz esse paralelo quando essas fichas começam a cair. Precisa refletir sobre isso. Ou você fala, não, eu não tenho nenhuma questão com a minha mãe, mas observa a tua vida, como é que está ao teu redor hoje, não é? Então você está uma pessoa que está realizada na sua profissão, você está uma pessoa que consegue materializar, você consegue ter as suas questões materiais em equilíbrio, consegue ter o seu dinheiro, bancar as tuas coisas, ter o seu carro, ter a tua casa. Não consigo. Então sempre, isso é pai e mãe, não é? Então a questão da profissão e a questão do dinheiro está relacionado sempre a pai e a mãe, diretamente. Então você passa um mês, 21 dias. 21 dias, A gente vai ouvir um mês, mas isso. 21 dias trabalhando todas essas questões. No caso da reprogramação a cura da maternidade. No momento é a maternidade, então eu abordo todos os dias que eu estou falando aqui agora, né, que já é o primeiro áudio da reprogramação, que eu vou aproveitar, claro. Eu trago essas reflexões, isso vai encaixando porque são diversas pessoas, então hoje eu tenho uma média de 40 grupos, né? A gente modera 40 grupos, eu e a Simone, e grupos de reprogramação são 22 grupos, uma média de 200 pessoas em cada grupo. Enfim, são muitas pessoas que vêm cada uma com uma questão, não é? Então elas vão ouvindo, vão refletindo e vão se identificando ali nesse trabalho. E sempre eu proponho um exercício. Esse exercício também eu nunca sei qual é, porque na verdade eu me coloco à disposição, não é? Porque eu sou muito conectada com a espiritualidade, eu gosto do espiritual. E aí a gente propõe um exercício de visualização, e o último exercício sempre é um decreto, que você precisa decretar que tudo isso acabou, que a sua consciência escolhe que isso acabou. Legal. Não é? Então acabou. Então se eu tive rejeição com a minha mãe ali atrás, sem querer, que eu até citei a minha história ontem, que minha mãe, quando o meu irmãozinho nasceu, que você conhece, eu tinha 9 anos, ela foi para o hospital ganhar ele, então eu me senti abandonada ali. Então isso tudo eu fui percebendo depois do meu trajeto também, né, da minha caminhada. Essas coisas e como isso ficou registrado, exatamente. Então a gente começa a decretar e dar esses comandos para o cérebro, por isso que é reprogramação. Reprogramação sempre aborda um assunto no primeiro áudio, né, esse assunto. O segundo áudio a gente propõe um exercício de visualização, que é muito forte, que é uma tecnologia, tá? Que eu uso uma tecnologia conectada aos meus registros akáshicos. E aí o último áudio vem como um decreto, você vem decretando a sua vida. É você que decreta, é você que manda. Que delícia isso. Mas tudo isso no equilíbrio, não é? E com consciência. Então é o empoderamento consciente, sério. Não tem nada a ver com é um trabalho sério. É um trabalho que
É muito sério, assim. Eu brinco muito, né, na reprogramação, sim, mas eu levo muito a sério. Mas acho que é uma forma também de dar leveza ao tema, né? Porque senão, né, as pessoas não vão aguentar eu falando o tempo inteiro ali, né, daquela forma. Então... Mas e o próximo tema provavelmente vai ser o trabalho feito com a cura no vínculo paterno e o empoderamento. Porque é o pai que te apresenta para o mundo, não é? Então, é a mãe que cria o vínculo de amor. Então, naqueles primeiros meses, a mãe é tudo para o filho. Mas quando o filho faz um aninho e meio, porque é o pai que faz aquelas brincadeiras mais rebeldes, não é? Joga o filho para cima, ensina de bicicleta. Então, é o pai que apresenta o filho para o mundo. E aí vem o empoderamento, que é a cura na figura paterna. Que sensacional, adorei. É bem bacana, adorei assim. Mesmo. É bem legal e está ajudando muita gente. Isso é um grande combustível do trabalho, porque sou totalmente ligada a esse trabalho e gosto demais. Mesmo porque, assim, mesmo sendo que, às vezes, né, por conta da minha agenda, dos corre-corre, né, corre aqui, corre ali, viaja, tem dias que eu fico impossibilitada de gravar, mas eu sempre falo para eles que, quando eu não puder gravar, ouça os áudios do dia anterior ou guarda ali uma dobradinha de áudios para poder não ficar sem fazer. Mas isso que é interessante, é atemporal, né? Sim, eles estão sempre atuais. Com certeza, né? Sempre estão vibrando aí na linha do tempo, no momento presente, aqui e agora. Isso mesmo. Maravilha. Tá Parabéns. Bom? Então tá, Gilson, obrigado, tá? Foi um Por estar me aturando aqui o dia inteiro. Me chame sempre. Bom, gente, então, olha, é isso, tá? O exercício, o áudio de hoje da reprogramação, esse primeiro, foi esse bate-papo aqui com o Gilson, mas continua aí refletindo nas tuas questões com relação à tua mãe. Estamos aqui na reta final e no próximo áudio a gente vem gravando a atividade de hoje, tá? Te encontro lá, um beijo.